Em 2021, a Ford, uma das maiores montadoras do mundo, encerrou subitamente suas operações de fabricação no Brasil, uma decisão que reverberou por todo o parque industrial do país. Contudo, poucos sabem que a história da Ford em terras brasileiras começou mais de um século antes, com uma visão que era tão ambiciosa quanto excêntrica, e que incluiu a criação de uma cidade inteira no coração da Amazônia. Essa partida repentina, que deixou milhares de trabalhadores sem emprego e encerrou uma trajetória de 102 anos, não é apenas uma nota de rodapé na história da industrialização brasileira. Ela representa um complexo enredo de inovação, desafios econômicos e transformações globais que moldaram o setor automotivo e a própria economia nacional. A Ford Motor Company chegou oficialmente ao Brasil em 1919, estabelecendo-se na Rua Florencio de Abreu, em São Paulo. Inicialmente, a operação era modesta, apenas a montagem de veículos importados em regime CKD, Complete Knocked Down, ou seja, as peças vinham desmontadas e eram montadas aqui. O modelo T, o famoso carro para todos, foi um sucesso instantâneo, impulsionando a necessidade de expansão. Em 1921, a Ford já inaugurava uma nova fábrica no bairro do Bom Retiro, um avanço significativo para a incipiente indústria automotiva brasileira da época. A demanda por mobilidade crescia exponencialmente. Mas o plano mais ousado de Henry Ford para o Brasil não envolvia apenas carros. Visionário e por vezes excêntrico, ele buscava controlar toda a cadeia de produção, e isso incluía a matéria-prima essencial para os pneus, a borracha natural. Na década de 1920, a borracha era dominada por plantações asiáticas, e Ford queria autonomia. Assim nasceu Fordlândia, um projeto grandioso concebido em 1928, no coração da Amazônia, às margens do rio Tapajós, no Pará. A ideia era criar uma fazenda de seringueiras gigantesca para abastecer a demanda global da Ford por borracha, garantindo o controle total sobre a produção, do seringal ao pneu. A cidade foi planejada com infraestrutura americana, casas modernas, hospital, escola, energia elétrica e até campos de golfe e cinema. Contudo, a adaptação dos trabalhadores brasileiros aos costumes e regras impostas pela cultura da empresa, como a proibição de álcool e fumo, gerou atritos constantes. Além dos desafios sociais, a empreitada agrícola enfrentou problemas técnicos significativos. O clima úmido e as condições do solo não eram ideais para o monocultivo de seringueiras em larga escala, e doenças nas plantas como o mal das folhas devastaram as plantações. O sonho de Fordlândia começou a desmoronar. Em 1945, com o desenvolvimento da borracha sintética e a inviabilidade econômica do projeto, a Ford vendeu Fordlândia de volta ao governo brasileiro por uma fração do que havia investido. Foi um dos maiores fracassos empresariais da história de Henry Ford, mas uma lição valiosa sobre a complexidade de empreender em ecossistemas alheios. Após o episódio de Fordlândia, a Ford redirecionou seu foco para o core business, a fabricação de automóveis. Na década de 1950, com o surgimento da indústria automotiva nacional, impulsionada por políticas de substituição de importações do governo JK, a empresa se reestruturou. Em 1957, a Ford nacionalizou a fabricação de caminhões, com o lançamento da linha F-Series, um marco importante. Em 1959, inaugurou a fábrica de motores em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, região que se tornaria o berço da indústria automobilística brasileira. Os anos 1960 marcaram a consolidação da Ford no mercado de carros de passeio. Em 1967, a Ford adquiriu a Willys Overland do Brasil, absorvendo sua linha de produção, e mais importante, o projeto do futuro Corcel, um veículo que se tornaria um famoso ícone de design e desempenho. O Ford Corcel, lançado em 1968, foi um divisor de águas. Com linhas elegantes inspiradas nos modelos europeus e um motor moderno, ele disputou espaço com o Volkswagen Fusca e o Chevrolet Opala, conquistando uma fatia significativa de consumidores que buscavam conforto e estilo.
A década de 1970 trouxe mais sucessos como o Maverick, voltado para um público mais jovem e esportivo, e o luxuoso Landau, derivado do Galaxy. A Ford estava em plena expansão, diversificando sua gama de produtos e investindo em tecnologia e produção nacional. No entanto, os anos 1980 trouxeram instabilidade econômica profunda para o Brasil, com hiperinflação e planos econômicos que alteravam as regras do jogo constantemente. O mercado automotivo encolheu drasticamente, forçando as montadoras a buscar alternativas para sobreviver. A resposta da Ford e da Volkswagen para esse cenário foi a criação da Autolatina em 1987, uma joint venture que unia as operações das duas gigantes no Brasil e na Argentina. A ideia era compartilhar plataformas, motores e até redes de concessionárias para otimizar custos e enfrentar a crise de forma conjunta. Por quase uma década, modelos como o Ford Versailles e o Volkswagen Santana eram essencialmente o mesmo carro com emblemas diferentes. A Autolatina foi um experimento interessante de cooperação entre rivais, buscando eficiência em um mercado desafiador. Apesar de ter ajudado as duas empresas a atravessar um período turbulento, a Autolatina chegou ao fim em 1995. As razões foram complexas. O Brasil reabria sua economia para importações. As matrizes globais buscavam maior controle sobre suas operações e as culturas corporativas distintas tornaram a convivência insustentável a longo prazo. Com o fim da Autolatina, a Ford reiniciou sua estratégia independente no Brasil, investindo pesado na modernização e na introdução de novos modelos globais. Em 2001, inaugurou o Complexo Industrial de Camaçari, na Bahia, um investimento de cerca de 1,5 bilhão de dólares. Camaçari se tornou a casa de produção de veículos compactos de grande sucesso, como o Ford Ka e o Ford Fiesta, que rapidamente se tornaram líderes de vendas em seus segmentos. A fábrica baiana era um símbolo da Ford globalizada e da aposta da montadora no mercado brasileiro. A virada do milênio foi um período de forte crescimento para a Ford no Brasil. O EcoSport, lançado em 2003, revolucionou o segmento de SUVs compactos, criando uma nova categoria de veículos e conquistando milhões de consumidores com sua proposta de aventura urbana e versatilidade. A Ford se estabeleceu como uma das 4 grandes montadoras no país, ao lado de Fiat, Volkswagen e General Motors, dominando uma parcela significativa do mercado. Sua presença era não apenas econômica, mas cultural, com seus carros sendo parte integrante da paisagem brasileira. No entanto, a partir da metade da década de 2010, o cenário começou a mudar. Crises econômicas sucessivas, a desvalorização do real, a elevação dos custos de produção e a forte competição com novas marcas e modelos importados, especialmente da Ásia, pressionaram as margens de lucro. O mercado brasileiro também passou por uma transformação, com os consumidores migrando dos artes e sedãs compactos para os SUVs, um segmento que a Ford havia liderado com o EcoSport, mas no qual perdeu competitividade frente a novos concorrentes e modelos mais atualizados. A Ford globalmente também passava por uma reestruturação, focando em modelos de maior valor agregado, como picapes e SUVs, e descontinuando a produção de artes e sedãs em vários mercados. Essa estratégia global impactou diretamente as operações brasileiras. Em janeiro de 2021, veio o anúncio chocante: a Ford encerraria a produção de veículos no Brasil, fechando as fábricas de Camaçari, Taubaté e Troller em Horizonte. A empresa justificou a decisão pela persistente ociosidade e ausência de lucratividade das operações fabris. A notícia pegou de surpresa milhares de trabalhadores, fornecedores e concessionários. Foi um baque para a economia local das cidades afetadas e um sinal de alerta para toda a indústria automotiva nacional, sobre a volatilidade do capital estrangeiro e a necessidade de competitividade. A Ford, no entanto, não saiu completamente do Brasil. Manteve um centro de desenvolvimento e teste em Tatuí, São Paulo, e o escritório regional para a América do Sul. A venda de veículos importados como a picape Ranger e a linha SUV Bronco e Territor
continuou por meio de sua rede de concessionárias. O legado da Ford no Brasil é inegável, desde os primeiros modelos T que ajudaram a motorizar o país, passando pela ousadia de Fordlândia, até os milhões de Corsair, Fiestas e EcoSports que povoaram nossas ruas. Sua trajetória reflete as complexidades do desenvolvimento industrial e econômico brasileiro. A partida da Ford nos convida a uma reflexão crucial. O que o Brasil precisa fazer para manter e atrair investimentos de longo prazo em sua indústria? Como equilibrar a abertura de mercado com a criação de um ambiente de negócios competitivo e estável? A resposta talvez esteja em aprender com os acertos e erros de gigantes como a Ford, que ousaram sonhar grande em terras brasileiras.